primeiro lugar absoluta. TVN. Boa noite, começando agora o programa Solidariedade em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira, das 19 às 20 horas, aqui na nossa www.tvnbrasil.com.br. É uma satisfação a gente estar aqui de volta, e ainda mais hoje, a satisfação é tripla. Como diria um amigo meu, é tripa, né? Não é tripla não, viu? É tripa, que nós estamos com um quadro completo aqui. O doutor Bueno está aqui, o Lélio está aqui, o doutor Zé Carlos, que tem programa aqui na TVN Brasil, toda segunda-feira está aqui com a gente. Vamos fazer um belo programa, Deus há de nos abençoar e nós conseguimos. Boa noite, Lélio. É uma satisfação ter você aqui de volta depois de 3, 4 semanas, não sei. Mas o salário desse mês você não recebe não, viu? Boa noite, Paulo. Boa noite. Obrigado aí pela... A gente quer saber quando você teve esse tempo todo de sumido. Rapaz, não pode contar não. Aí teve com as meninas. Eu tava com probleminha na minha operadora. Rapaz, se você souber que ficar sem celular um tempo é até bom pra saúde. Com Entendeu? certeza. Rapaz, muitos problemas que eu deixei de resolver, viu? Mas estamos aqui de novo. E foram resolvidos, né? Graças a Deus. Obrigado, Paulo, pela consideração. Estava com muita saudade aí do Dr. Bueno. Pode ser. Dr. Bueno que teve aí, se recuperou do Covid. Estamos aqui com o nosso grande amigo, o doutor Zé Carlos. Zé Carlos. Zé Carlos tem programa aqui segunda-feira e hoje veio com a gente aqui para bater um papo sobre geral, política em geral. Hein, Paulo, só um minutinho. Eu queria externar aqui meus sentimentos à família do Maninho, entendeu? De quem? O Maninho, o Cosmo, o primo dele, né, que é o conselheiro tutelar, ele não resistiu ao Covid, entendeu? Foi a óbito hoje. O enterro foi 5 horas da tarde, tá entendendo? Quero externar aqui meus sentimentos ao Maninho, à família, entendeu? Grande amigo nosso, né, o Paulo. Maninho, gente boa. Boa noite, doutor. Doutor Zé Carlos. Boa noite, doutor Zé Carlos. Boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui no seu programa Solidariedade em Revista. Boa noite a todos os nossos telespectadores no Brasil e no mundo. Muito boa noite também ao Lélio, boa noite ao Dr. Bueno. É uma honra estar aqui nesse programa aqui, a convite do Paulo, Dr. Paulo Matos, meu dileto amigo. A honra é nossa, viu, Zé Carlos? Com certeza. Doutor Bueno, boa noite. Que bom tê-lo aqui de volta depois da Covid, da volta da Covid e tal. E hoje estamos aqui começando de novo. Vamos lá, doutor Bueno, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Zé Carlos. Boa noite, Lélio. Grande satisfação estarmos aqui na TVN Brasil, um empreendimento do nosso amigo Hélio Caso, né? E, enfim, é hora também de dar glória a Deus por poder estar com saúde de volta à programação, né? Então é isso nesse início de noite que eu gostaria de agradecer a Deus, né? E estamos firmes aqui toda quarta-feira a partir de hoje. Bueno, eu não estava na pauta, mas quando o Lélio falou do falecimento de um parente do Maninho, eu me lembrei do meu amigo Odilon Aires, que fez a saída dele agora dia 3 de outubro. Coincidentemente, ele era um devoto, amigo meu, posso ser que é amigo meu, era um devoto de São Francisco de Assis. Coincidentemente, no dia 3 de outubro, São Francisco de Assis fez a passagem dele, no dia 4 de outubro ele foi sepultado. Quer dizer, o Odilon Aires repetiu isso daí. 3 de outubro ele faleceu, no dia 4 de outubro eu estava lá no cemitério, aqui no Campo da Esperança, no enterro dele. Ele estava sofrendo já há 6 anos aquela doença, eu acho que é uma das piores doenças que o ser humano pode sentir, porque ele só mexia os olhos. Né, Paulo? Ele só mexia os olhos e se comunicava através do computador pela íris, né, Zé Carlos? Tem um sistema, um programa. Sistema hoje então, e a cabeça da pessoa que tem essa doença perfeita, funcionando maravilhosamente bem. Agora só que não... Ô Paulo, eu não sei se você lembra, mas eu tive com você na casa dele. Eu me lembro perfeitamente. E ele gostou muito da oração naquele dia que você fez uma oração lá no quarto dele, que ele ficava na casa dele. Bom, mas vamos entrar, vida que segue, infelizmente, né? Cada um. Eu digo, Zé Carlos, que eu já passei da janta. Eu estou com 71, então eu já passei da janta.
tudo agora já chega um pouquinho no lucro, né? Já chega um pouquinho. Mas eu pretendo chegar aos 85 bem, e depois a gente pega uma bengalinha, fica sentado e tal, aquele negócio todo. Mas até os 85 eu quero ir bem. A partir disso é hora extra? É hora extra. Eu já estou mais ou menos na hora extra. Mas, Zé Carlos, eu queria só entrar num devaneio aqui. É engraçado como já é o segundo caso que é divulgado e que toma mídia. Nós tivemos um ministro da Educação que não sabia do currículo dele, agora nós estamos tendo a indicação de um desembargador. O que me espanta é isso, um desembargador apresenta um currículo para se cacifando para ser ministro do Supremo, e depois diz que não há problema de tradução, disso, daquilo. Aí eu fico preocupado com as sentenças que ele já lavrou e o que ele vai acontecer no Supremo, quando nem o currículo dele ele consegue fazer traduzindo. Aqui não vai, eu digo que é pessoal, ali é na figura do desembargador, não tem nada a ver com Bolsonaro, com nada não, porque como é que você pode dizer que o seu currículo de pós-graduação, de mestrado, doutorado e pós-doutorado, é um problema de tradução, me chama de burro, porque não dá, aí é querer me chamar demais. Você tem alguma coisa a falar, Zé Carlos? Não sei se eu estou botando você no canto da parede. Não, você não está colocando, não. Nós não temos nada com isso. Primeiramente, eu quero dizer a você, Paulo, e aos nossos colegas aqui de bancada, e também aos nossos telespectadores. Os políticos brasileiros e a imprensa brasileira, Paulo, são especialistas em desconstrução de caráter. Sim. E você sabe muito bem disso. São especialistas em desconstrução de caráter. Temos vários exemplos. Então, nós temos aí, eles têm que verificar isso aí, não tem que colocar o candidato a ministro do Supremo na berlinda e sair esmiuçando a sua vida. Isso é uma covardia sem precedentes. Eles que façam isso sem leviandade, sem responsabilidade, até porque a mídia marrom, você é formador de opinião, eu sou jornalista, o doutor Bueno é jornalista, o nosso amigo Lélio também é jornalista. A mídia marrom, ela é especialista nisso. E hoje, Paulo, nós temos que estar preocupados com o facto, com a notícia factual, e não sair atirando a esmo e sem dar o direito do contraditório e da ampla defesa. Sabe-se lá quais as razões que este desembargador levou a isso, ou se ele teve autorização para usar esse currículo ou não, e estão já tentando já denegrir a imagem dele. Então eu acho muito prematuro, de muita irresponsabilidade, e isso nos cria um momento difícil, e as consequências são imprevisíveis em relação a isso, e continuo a dizer, a especialidade da política brasileira e da imprensa brasileira em desconstruir o caráter é algo espetacular. Doutor Bueno, eu concordo com o Zé Carlos, porque nós estamos com N exemplos, principalmente nos últimos 20 anos, 15 anos, mais ou menos, para cá, nós estamos com N exemplos disso aí. Mas ficou muito latente, dois agora, um ministro de Estado e um ministro de... Possível ministro supremo, né? Possível ministro supremo. Agora, eu botar um pouquinho de pimenta, não no Zé Carlos, não. O ministro, o Cássio, o doutor Cássio, será ouvido pelos senadores. Se os senadores não arruírem ele, não derem o direito dele esclarecer, item por item desse currículo, para mim, aí, meu irmão, tem coisa nesse balaio. Porque o tempo, Zé Carlos, eu acho que o desembargador, eu não sei se mais ele é desembargador. Não, ele ainda é desembargador, né? Ainda é desembargador. Federal, o desembargador vai ter tempo para explicar, e os senadores têm muito. Eles sim têm a obrigação de arguir o desembargador nesse item, porque isso aí fica. Senão pode ser o caso que o Zé Carlos está falando. Não descarto, pelo contrário. Tem uma tendência muito grande, não é dizer dizer que o Zé Carlos pode ter razão total nisso daí. Que denegrir é a coisa mais fácil, chamar os outros sem vergonha, safado, é a coisa mais fácil. Depois não tem obrigação de tampar e fazer. Você tem alguma coisa a falar? O sábio doutor Bubu, pai Bubu? Paulo, veja bem, eu acho que está mais fácil a CNN conseguir essa explicação
ou a Globo News, ou a Band News, ou a Record News, do que os senadores. Por quê? Eu até não acompanhei a televisão hoje, porque eu estava para fora, Eu fiquei né? na rua o dia inteiro. Né? Oi? Eu fiquei na rua o dia inteiro hoje. Então eu não vi se eles já conseguiram. Porque ontem à noite estavam oferecendo já para o desembargador Cássio o direito de resposta, ele ainda não havia se manifestado. Mas eu acho que uma dessas televisões deve conseguir com mais facilidade que os senadores. Porque os senadores, está havendo uma unanimidade na indicação do desembargador Cássio, que é uma unanimidade até perigosa. Muito perigosa. Ontem ele esteve no apartamento do Randolfo Rodrigues do PSOL, depois jantou na casa da senadora Cátia Abreu, que são senadores de oposição. Os senadores do governo já estão aliançados para votar a favor. Que é natural. É. Que é natural, a indicação seria natural. Então, o que acontece? De repente, se houver uma unanimidade, que ela é ruim, se houver essa unanimidade, o senador nem vai perguntar nada disso. Aí eu vou ficar extremamente decepcionado com tudo, mais decepcionado. Então a gente tem que torcer para uma Mona Lisa Perrone da CNN, Heraldo Pereira da Globo News, Fernando Mitre da Band News. Mas aí serão chamados, né? Que é contra o governo. Não, aí não tem nada não, a ver com o governo. Pergunta. Não tem nada, pelo menos eu não vejo, viu, Zé Carlos? Nada a ver com o governo. Eu vejo o seguinte, se não é verdadeiro esse currículo, porra, eu vou te contar, aí me desculpa, né? Me desculpa. Lélio, você tem alguma coisa a falar sobre isso? Ou você não acompanhou, porque você está retornando de um retorno? Paulo, eu fico vendo que essas atitudes, essas coisas são meio complicadas mesmo, viu? Eu estava vendo aí agora a escolha do ministro do Supremo, né? Ele aí, o doutor Cássio. Doutor Zé Carlos. Está criando um burburinho também, né? Está quase unanimidade. O que deu burburinho foi esse currículo dele com o furo lá. Isso é que pois deu. Porque, como é que fala? Tudo é complicado que o presidente está querendo propor, entendeu? Tudo tem uma... O pessoal... Eu nunca vi bater tanto, entendeu? Mas esse caso aí, eu não vejo nada atacando o Bolsonaro, não. Está falando do ministro mesmo, dele não, do desembargador. Eu estou falando o povo, a imprensa, falando da escolha, né? O que você acha disso? Não, eu não tenho, pelo contrário. As informações, se não fosse o currículo, eu estava dizendo, está até uma unanimidade perigosa, porque essa unanimidade, normalmente, como diria Nelson Rodrigues... Né, toda unanimidade é burra. Toda unanimidade é burra, né? O meu grande fluminense, grande tricolor, né, dizia, toda unanimidade é burra. E isso daí está quase... Agora, deu esse pipocozinho no currículo. Né? Eu não consigo ver, mais ou menos, como o Zé Carlos vê. Respeito a posição dele, tranquilo, mas eu acho que isso daí foi uma escorregada bonitinha. Mas você viu o currículo dele, Paulo. É isso que eu estava querendo falar. É sobre esse currículo. O que vocês acham da escolha? O Paulo já falou que foi uma escolha unânime, né? Unânime. Então o pessoal gostou do currículo. Não é que você não tá sabendo. O currículo é que ele apresentou um pós-doutorado, 2 pós-doutorados que não fez. O mestrado parece que também não tem, segundo eu escutei numa rádio agora à tarde, o único que tem é o doutorado, né? Que ele defendeu o doutorado agora recente, esse negócio todo. Então foi um currículo meio... Aí a argumentação, Bueno, que eu escutei também, é que foi um problema de tradução. Você traduzir um pós-doutorado de 5 dias para pós-doutorado é pegar pesado. Né? Para mim, pelo menos, pegar pesado. Vamos ouvir. Mas vamos passar isso daí, porque eu acho que não é assunto... É só um troço que me decepciona, porque foram 2 caras... Rapaz, aí você vê o que eles apresentam de currículo em todos os governos. Ô, Zé Carlos, sabe o que é? Aí eu vou te dizer uma coisa, que cada vez mais, meu irmão, para você botar um troço sem ter a prova de a conclusão, hoje em dia o cara entra na internet, a faculdade lá na Conchinchina, ela informa que não tem aquele curso. Paulo, antigamente não tinha isso. Eu quero dizer o seguinte, Paulo, só informando a você e aos seus telespectadores, que muitos ministros que ali estão... Com certeza. Também não têm esse currículo todo e muitos não têm currículo nenhum.
Tem ministro ali que não passou em concurso para juiz. Isso aí, falou tudo. Tem ministro ali que não passou em concurso para delegado. E não tinha feito nenhum mestrado Não tem antes mestrado, de ser não tem ministro. nada. Então, Antes de ser ministro. está na hora da gente parar com essa arrogância e prepotência, com essa patifaria. Eu vou encerrar o seu programa hoje, na hora de encerrar, com uma frase aqui que me chama muito a atenção a isso, Paulo. Está na hora de parar com essa patifaria e parar com essa desconstrução de caráter. Deem-se o direito ao desembargador de defesa, esclarecer. da ampla defesa, Esclarecer, né? de esclarecer esses fatos. A sua habilidade, a sua capacidade profissional, será que foi visto isso tudo quando ele foi guindado? Porque ele vem, esse desembargador, ele vem do 5º Constitucional da OAB. Da OAB nacional. OAB, ele né? era nosso colega advogado. Aí pelo 5º Constitucional ele foi Galgado a juiz e posteriormente a desembargador. Ele foi primeiro a juiz. E a desembargador. Então, a sua capacidade, tem vários julgados dele ali, várias posições que ele defende e tem que se dar esse direito. Agora, pegarem dessa forma, a desconstrução, que é a palavra-chave no momento hoje, no Brasil, é a desconstrução das pessoas, é a desconstrução de caráter pelos políticos que não têm qualificação nenhuma, Lélio. Doutor Bueno e Paulo, elas não têm nenhuma qualificação, a maioria dos nossos políticos, tá? Eu quero saber qual é o currículo para o cara ser senador da República. Não tem. Qual é o currículo para ele ser deputado federal? Nem para presidente tem, nem de vereador a presidente não então, tem. Não, de vereador a presidente. Se for partir aí, nós tivemos um presidente semi-analfabeto. Doutor? Então não tinha currículo. Então nós vamos parar com essa mesmice, com essa patifaria e respeitar o direito da ampla defesa e do contraditório. Mas eu gostaria de encerrar esse assunto, isso é a minha posição. Vamos só ouvir a opinião do doutor Bueno. Ele já falou. Porque como é que fala? Isso é um cargo vitalício, né, Paulo? É um cargo, como é que fala, de muito grande importância, entendeu? Então tem que ser muito bem escolhido mesmo. Ele é vitalício em tese. Porque o Senado Federal, Lélio, tem competência para destituí-lo. Sabe quando foi o último, eu vi a competência, tem mais de 100 anos, né? Sim. Foi em Floriano Peixoto, se eu não me engano. Mas foi em Floriano Peixoto. Tem competência para destituí-lo. A droga é que não faz arguição. Se o Senado for sério e levar a sério, e seus políticos que não têm currículo nenhum levarem a sério, se não tiver altura, tem competência para destituí-lo. Basta um requerimento da sociedade civil lá para o Senado, e aí o presidente do Senado do Congresso Nacional coloca em pauta, e ele será julgado pelo Senado e pode ser destituído através de impeachment. Qualquer um deles. Doutor Bueno, quer falar mais alguma coisa ou a gente muda o tema? Só levantar uma dúvida aí que eu tenho. O senador Arnon de Mello, quando deu aquele tiro dentro do plenário, nos anos 60, ele foi cassado? Foi cassado. Foi, né? Foi cassado. Mas o senador, não o ministro, né? Foi o senador. Foi o senador. Eu queria abordar um outro assunto muito interessante, a questão da educação. Nós temos as escolas particulares e as públicas. As escolas particulares hoje com aula presencial e virtual. A escola pública só tem a virtual, assim mesmo tem lugar que não tem internet. Então, mais uma vez, o aluno da rede pública fica em desvantagem em relação ao aluno da escola particular. A aula na escola pública só vai começar em março do ano que vem. E vão fazer 2 anos ano que vem, parece. Vão fazer 2 anos em 1, né? Parece. Então, essa é uma situação que vem se apresentando e que, mais uma vez, o pobre fica mais pobre até na educação e o rico fica mais rico pelas oportunidades. Bueno, aliado a isso, ainda o GDF não quer prorrogar os contratos temporários de professores. Ele não quer prorrogar os contratos temporários de professores. O que acontece? Ele não prorrogando, ele teria que fazer uma seleção.
Para fazer uma seleção, você tem que ter aglomeração. Quando você tem aglomeração, você leva para lá professores que são da área de risco, com mais de 60 anos de idade, você leva gestantes, você leva hipertensos, você leva obesos, leva fumantes, inclusive de narguilé, você leva pessoas com doenças pulmonares e doenças crônicas. Então, o próprio governo do Distrito Federal, ele entra em contradição com o que ele mesmo apregou contra a aglomeração. Aí ele manda o DF Legal afastar 20 pessoas num boteco e ele cria uma seleção para 4.500, 5.000 professores disputarem com aglomeração. Então eu acho que esse contrato temporário deveria ser prorrogado, como já acontece nos estados do Espírito Santo e Ceará. E até porque a Subsecretaria de Contabilidade do GDF informou que em maio desse ano já existia a extrapolação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que o índice estabelecido pelo Tribunal de Contas é de 44,10% e já estava em 47%. Então, ainda tem essa questão. Por quê? Porque se você tiver professores novos, você vai ter que fazer reajustes de contrato, novos salários, horas extras, indenizações, restos a pagar do ano 2020, ficando para 2021, geraria mais despesa ainda. O Bueno, realmente, eu não sabia desse detalhe de extrapolar dos 47,1. 44,10. 44,1. Mas nós não estamos num estado de calamidade, aí esse daí não pega, acho que não pega, não sei. Aí o Zé Carlos, você pode me explicar melhor, porque eu tenho a impressão que aí ficaria por fora, porque nós estamos num estado excepcional. Ou não, ou estou enganado. Não, o estado de emergência dá justamente... abre para não fazer licitação, abre para tudo, sim, sim. Que também possa. Então, justamente dá o direito de prorrogar o contrato, né? E não de fazer novas despesas. Então, nesse sentido. Alguma coisa, cara? Claro. Nesse campo? Claro que tem. Mandei a bola, Isso é uma situação, Paulo, Lélio e Dr. Bueno, é uma situação que chama-se um paliativo. O governo está arranjando um paliativo, dado aos desmandos que está sendo... Me engana que eu gosto, vamos dizer assim. Aos desmandos que vem sendo cometido. Nós temos o exemplo aí da saúde, que isso aí não é só no Distrito Federal, isso é no Brasil inteiro, tá? Que o governo federal disponibilizou os recursos para o atendimento à pandemia, o atendimento ao Covid, e o Supremo Tribunal, imiscuindo-se numa área que não era dele, determinou que os governos estaduais e prefeitos, governo estadual, distrital e prefeitos, gerissem esse recurso. E nós vimos o que aconteceu. Uma roubalheira desenfreada de ponta a ponta do Brasil. E vocês não tenham dúvidas de que a partir de janeiro, depois eleições, já está havendo, mas depois com muito mais ênfase. Pós-eleições vai haver uma enxurrada de processos contra governos, prefeitos, vereadores, pelos desmandos que estão sendo cometidos. Talvez ex-prefeitos, né? Porque tem eleição... Ex-prefeitos, tá? Os que estavam na gestão, muitos vão assumir, e acredito que nós temos a oportunidade, aproveitando isso, viu, Paulo? Nós temos a oportunidade nos estados que existem, aqui no Distrito Federal não existe eleição para prefeito nem para vereador, mas o país todo tem eleições para prefeitos e vereadores. Nós temos uma oportunidade de continuar a asepsia que foi iniciada em 2018. 1900 não, cara. Não, 2018, com a mudança de parte desse pessoal que está aí envolvido em falcatrua. E nós temos essa oportunidade de continuar e terminar essa asepsia, vez por todas, a partir
de 2022, quando das eleições majoritárias para presidente, Senado, governos estaduais, deputado estadual para cima, estadual, federal, etc. Então nós temos a oportunidade. Isso aí é mais um paliativo para justificar, é mais um acordo que está sendo feito, porque a situação está periclitante. Aproveitando as suas colocações, doutor Bueno, nós tivemos aqui recentemente, nós tivemos uma promessa do governador de que iria construir os imóveis que foram derrubados por ocasião do governo anterior, que ele ia construir, inclusive, com recursos próprios. Uhum. Isso foi uma falácia, além de não construir, agora, recentemente, no meio de uma pandemia, lamentavelmente, mandou derrubar, aqui na 26 de setembro, as construções do pessoal mais humilde que se encontra dentro de uma pandemia e em estado de vulnerabilidade. Então, isso aí, doutor Bueno, não passa mais de um paliativo e essa situação nós temos que ficar atento e tem que mudar. Com a palavra, o Ministério Público do Distrito Federal, com a palavra, a Câmara Legislativa, que já está toda contaminada, com certeza, totalmente contaminada, e com a palavra o Ministério Público Federal, do Distrito Federal, para tomar as providências, e algumas providências já se tem notícias que foram tomadas. Nós temos aí a situação da saúde, em que o secretário de saúde continua preso aí. O escalão todo, né? O escalão secretários, da adjuntos, subsecretários. Subsecretário, toda a secretaria continua atrás das grades. É um fato único na história do DF. Na história do DF, e até agora providências não se tem tomado. E isso aí é um paliativo para inglês ver. Então, essa é a opinião minha como advogado e como jornalista. Eu queria só voltar à educação, porque para mim a educação é um tema muito importante para esse país, para o futuro desse país, né? E a pandemia, de alguma forma, ela está aumentando a distância nesse país. Infelizmente, está sendo motivo para aumentar, e aumentar de uma maneira brutal. O que nós vamos ter de evasão nas escolas públicas não está no gibi. O que aconteceu de fenômeno com a pandemia? As escolas, os jardins de infância, a criançada menorzinha ali de 5 anos, a família quase que tirou da escola, não pagando mais a mensalidade, contratou alguém e resolveu ali o problema familiar. Outros tirou alguns e colocou na escola pública que tem a deficiência. Nós, mesmo sem considerarmos a escola pública, a diferença do aluno de escola pública para a escola particular, nós temos a diferença do que... Uma coisa é bem real, gente. A internet não está em 80% dos lares brasileiros. Está em 73%, 72%. O resto não tem internet. Nem nisso aqui, telefone, muito menos em computador. Então, nós já temos uma escala, uma turma de 25%, mais ou menos 25%, que não tem acesso nenhum. E quem é esse? É o mais necessitado, é o mais carente, é o que tem menos recursos. Porque quem tem, quem pode, quem não pode, que se lasque. E essa diferença, nesse momento, está demais. Quando você pega qualquer estudo, aí não estou aqui falando do governo do momento, não estou falando do histórico do Brasil. Você pega a quantidade de pessoas que começam o primeiro ano primário, começou a alfabetização e começa o primeiro ano, e vê quantos chegam na faculdade, rapaz, não é 5%, é menos que 5%. É uma evasão da escola, principalmente quando você passa antigamente primeiro para o segundo grau, e agora, desse ano de 2020 para 2021, vai ser uma evasão brutal, principalmente na escola pública. Principalmente. Nós vamos ter uma camada muito grande da escola particular passando para a escola pública, nesse primeiro ano. Esse fenômeno já aconteceu quando minha filha tinha 12 anos, 13 anos, que houve uma evasão de crianças da escola particular entrando na escola pública, e esse ano de 2021 vai acontecer isso de uma forma violenta. Então, gente, a diferença social nesse país, que já é brutal, é o que o Bueno abordou ali, vai ser pior ainda, vai ser muito mais. E nós que somos favorecidos,
talvez por força de vontade. Eu posso dizer que o meu é batalha mesmo, porque meu pai era motorista de ônibus, minha mãe era doméstica, e tudo que eu consegui foi desbravando mesmo, eu e meu irmão. Agora, as pessoas não têm a mesma disposição, nem todo mundo é igual. As pessoas desistem no meio do caminho, vê o obstáculo, param, fazem esse negócio. E com essa pandemia, como aconteceu, e as pessoas politizaram a pandemia, quer dizer, massacrou mais. E massacrou sempre quem? A classe menos favorecida. Sempre. Que a conta vai ser paga por eles. Eu tenho um outro assunto com relação à classe menos favorecida, com o que está acontecendo com o que pode acontecer nesse momento, com relação à renda cidadã, a implantação da renda cidadã, que precisa ser implantado, mas tem que ser implantado com redução de despesa. Eu já estou mudando um pouco de assunto aqui. Com redução de despesa. E não com redução no outro campo. Primeiro, a ideia que tiveram brilhante foi bloquear o precatório e usar o precatório e tirar do FNDE, né, do Fundeb. Duas ideias magníficas. Precatório é dívida da União com o cidadão. Eu não quero dizer aqui que tenha precatório, mas é da União e dos Estados. Da União dos Estados, e até tem município até que tem precatório, eu acho também. E Fundeb é o ensino básico. Quer dizer, queriam tirar do pobre coitado, não vou dizer o cara do precatório, que também tem muito pobre coitado para receber precatório, mas o Fundeb é para a pessoa... Tem precatório de pequeno valor, né? Tem precatório, não é só grande, não, tem de pequeno valor. Mas isso aí já é passado, não vai acontecer. Mas a sugestão que deram na quinta-feira, na quarta-feira, semana passada, é outra que tem que ser vista com bons olhos. Tem que ficar atento. Acabar com os 20% da declaração de imposto de renda. Essa só pega o pobre. Essa daí só pega o pobre. Porque o 20%, vamos dizer, o Zé Carlos faz a declaração de imposto de renda dele, ele não usa o 20%. Porque ele tem despesa médica, ele tem despesa de estudo, ele consegue abater muito mais do que os 20% quando ele apresenta. Eu não apresento declaração simplificada, eu acho que tem 30 anos, sei lá. É sempre a que eu chamo de complicada. Por quê? Porque me favorece eu desconto de saúde, médico, dentista, me favorece os descontos naturais de estudo, preparação, esse negócio. Agora, sugerir para tirar, acabar com o simplificado pega a classe que ganha de 2 a 5 salários mínimos. Aí acaba. Aí esse pessoal vai ter que contribuir. Então, vamos pensar também que, de novo, está tirando do pobre para dar para o miserável. Agora, tem que ser dado? Tem, eu não discuto isso daí. Agora, o índice é outro, cara. É diminuir a despesa. Tem muito salário nesse país que é uma vergonha. Tem que ter peito para isso. Falta qualquer governo instalado nesse país tem peito para não tem peito para isso. Mas, Paulo, eu não sei se sou eu que vou falar agora. Não, você fala igual a mim, você é falador igual a mim. O Bueno e o Lélio não falam. No momento, Paulo, no momento em que nós estamos atravessando uma pandemia, que bilhões de reais foram utilizados para socorrer os menos favorecidos, e que, infelizmente, pasmem os senhores, e que... Foi o que girou a roda da economia. Claro, foi esse dinheiro do auxílio emergencial. Claro, e que sustentou muitas famílias. Exatamente. E a política, a sordidez da política brasileira, teve ali não sei quantos bilhões que foram locados para a política, e foi pedido por alguns deputados de bom senso, por poucos, por raríssimas e honrosas exceções. Foi pedido que esse dinheiro fosse também entregue para o atendimento à pandemia. Isso não pôde sair. Está ali e vai ser outro problema igual o dinheiro que foi usado pelos governadores e prefeitos. Outro problema, porque agora esses recursos estão sendo usados de forma irresponsavelmente, inconveniente, e também eles estão achando que são dinheiro sem prestação de conta. Posteriormente, além dos inúmeros... Isso vai ser cobrado lá na frente. Vai ser cobrado na frente os inúmeros processos que tem com relação à saúde, também vai ter com relação a esses prefeitos que estão se locupletando de forma ilícita com esse dinheiro, que poderia ser muito usado, tanto
na pandemia quanto nesse processo da educação que você está falando, que é a nossa educação. A educação brasileira, Paulo. A educação do Brasil, a saúde e a segurança, elas encontram-se notadamente nos estados, e aqui no Distrito Federal não é diferente, elas encontram-se na UTI com falência múltipla de seus gestores. Hein, doutor, eu fico pensando, que nem o Paulo falou, né, dos altos salários, como é que tem salário imensos, né, de 1 milhão, 2 milhões, 100 mil, 200 mil, 300 Principalmente no judiciário, vamos ser realistas. Exatamente. Principalmente no judiciário. E, gente, o brasileiro aposentado com salário mínimo, entendeu? Então eu fico vendo aí como é que o nosso Brasil é um Brasil forte, viu, doutor? É forte demais, porque vem sendo saqueada desde quando foi descoberto. Entendeu? Mas, eu tô vendo agora. Só que agora é maior um pouquinho. Quando agora perderam a vergonha. Agora o negócio é o seguinte: agora deu uma blecada. Entendeu? Você tá vendo que obras que ainda ia demorar décadas já estão sendo feitas. Entendeu? Parece que deu uma brecada ali, viu? Tá uma coisa, aquela lei Rouanet, entendeu? Que cantores já consagrado, que recebe milhões, recebia milhões também da lei Rouanet, agora só recebe 1.000, né? E ainda tem que ser pessoas que não são consagradas, entendeu? Então, tipo assim, tem que ter a moralização, porque se não tiver a moralização, embora eu acho o nosso país muito forte, né, doutor Bueno? Depois eu quero ouvir o doutor Bueno. Já tínhamos quebrado há muito tempo, entendeu? Eu fico vendo hoje Uma coisa é certa, Lélio, aquele rio. O país não quebra nunca, porque sempre tem um jeitinho de não quebrar, né? Não. Nós vamos cada vez mais para baixo. Não, mas não quebra, mas fica devedor, fica dependendo do. Entendeu? Então, Paulo, eu fico vendo. Hoje nós temos hoje tem água no Nordeste, né? Uma obra daquelas que poderia ainda ter décadas, ainda o pessoal saqueando aquela verba que ia para ali. Aquilo ali era entendeu? do Império, da época do Império ainda. Pois é, então, é uma coisa que hoje eu tô vendo. Doutor, dinheiro tem, não tem, doutor, para fazer as coisas? Eu não sei por que não estava fazendo, porque o pessoal dividia aquele negócio entre eles ali e nada acontecia. Né, doutor? Dividia e divide. E divide? E divide ainda. Você viu ontem um ex-senador da República que eu conheci, foi condenado ontem. Luiz Esteves? Valdir Raup. Valdir Raup. Foi condenado ontem pelo Supremo. E em função Houve disso... alguma distração, né? Houve alguma distração. Nessa situação que você está falando aí do Nordeste, Lélio, foram gastos 25 bilhões de reais nos últimos 14 anos e lá não se teve, 25 bilhões no Nordeste, e lá não se teve para concluir as obras. O governo atual entrou e no ano e meio entregou a água. O governo atual colocou Brasil afora, fez um canteiro de obra de norte a sul, leste a oeste. Está trabalhando, resolvendo o problema das rodovias. Tá? O governo atual, isso tem que ser dito aqui, porque as obras interessantes, eu sou apolítico, sou apartidário, mas você tem que ter o reconhecimento. O governo atual, eu fui ontem na cidade de Anápolis, numa audiência na Justiça, na Polícia Federal, acompanhando um cliente meu, o pedágio diminuiu de R$ 5,40 para R$ 2,90. Então você imagina, houve uma diminuição do pedágio. Você está vendo algumas situações de melhoria. Nós temos que apoiar as boas ações, nós temos que tomar cuidado com as boas ações e não ficar só nessa desconstrução de caráter, desconstrução de trabalho, com essa falta de responsabilidade e malhando dia e noite. Porque eu vou aproveitar aqui, viu, Paulo? Você sempre fala nos tempos áureos, nos tempos negros, que você diz aí da ditadura, mas eu aprendi uma frase em tempo de faculdade com o general Figueiredo.
que ele disse o seguinte: criticar é fácil, apresentar a solução é que é difícil. Com certeza. Então vamos apresentar soluções. Mas ele não é o autor da frase, não. Mas a frase é muito bem colocada. Agora, eu também vou dizer uma. Nas vésperas do dia 13 de dezembro de 1968, não sei se você sabe, lembra o que aconteceu? Foi o AI-5, 13 de dezembro de 68. General Golbery. O Pedro Aleixo, que era vice-presidente naquele momento, era o único civil dentro do governo, era o Pedro Aleixo, era vice-presidente. O presidente chamou, teve a cortesia de chamar o general lá, teve a cortesia de chamar o vice-presidente e apresentar para ele primeiro, para ele seguir uma hierarquia, é óbvio, foi elegante. Aí o Pedro Aleixo leu todo o projeto do AI-5 e ele falou: presidente, eu estou com o senhor, estou totalmente a favor. Agora, nós temos que nos preocupar, não é com a gente, não, é com quem vai aplicar isso que nós estamos assinando lá na ponta. Então, vai ter muitas coisas que serão feitas que não deveriam ser feitas, porque vai dar poder ao Zé Ruela. E o Zé Ruela vai usar de todos... Não tem preparo, capacidade para entender aquilo. E o que a gente mais vê, Zé Carlos, na vida toda, e isso daí, para mim, é algo marcante, o Pedro Aleixo ter falado isso, e o presidente concordou, né? Porque aí você perde o controle, você dá um ato daquele que fecha o Congresso, caça, faz, acontece, quando chega lá na ponta, meu irmão, é dando cacete no povinho, que não tem nada com isso, em tese, né? Em tese. Então, nós temos que ter muito cuidado, né, em algumas coisas que a gente fala e coloca, porque quando chega na ponta, seja onde for, é perigoso. Agora, eu não queria perder o que o Zé Carlos falou, do governo atual, do Bolsonaro, pô, Deus me livre. Eu ia falar Fernando Henrique Cardoso, meu Deus do céu. Eu batendo na madeira aqui, com todo o respeito, que para mim é o pior presidente que o Brasil produziu na história do Brasil. Mas o grande valor que eu vejo do governo do Bolsonaro, Zé Carlos, e que você não citou, pelo menos não lembrou, talvez, é que o que ele fez? Ele começou o governo agora em 2019, quer dizer, um ano, está fechando o segundo ano de governo agora, no final do ano. Ele pegou todas as obras, todas não, quase todas as obras iniciadas e foi terminando e foi avançando com as obras. Isso, para mim, foram poucos os governos que nós tivemos. Nós tivemos agora recente alguns deles, mas foram poucos, porque normalmente o que o governo que assume faz? Esquece tudo que eu estava fazendo, aí é dinheiro jogado fora, fica aquelas obras inacabadas, e o governo Bolsonaro entrou, 75%, mais ou menos, das obras que já foram inauguradas, que já terminaram, não iniciaram no governo dele. O que iniciou no governo dele, iniciado do zero, começado do zero, foi 20% a 25% mais ou menos das obras. As demais, eu não estou dizendo isso com demérito, não, estou dizendo com baita mérito. Baita mérito de fazer uma continuidade administrativa. Meu Deus do céu, ele está faturando horrores com isso aí. Elas não terminavam porque tinha o gargalo da corrupção. Eu não vou dizer nem corrupção. Eu não vou dizer nem corrupção, vou dizer que não tinha. Porque não tinha tempo também, algumas. Não, Zé Carlos. Vamos dizer, tem algumas que não tem tempo de terminar, não dá tempo de terminar. Porque, Zé Carlos, é que você nunca foi de governo. O orçamento é violento demais. O cara que faz um governo de 4 anos só, ele não consegue governar direito. Primeiro ano ele está usando o orçamento do governo anterior. Ele não usa o dele, ele usa o anterior. Aí no segundo ano ele está montando o orçamento para o terceiro ano de governo dele, que aí sim ele vai montar, quando está no terceiro, no quarto ele já está indo embora. Já é o último ano, já tem eleição. Mas hoje tem reeleição. Então, normalmente, a pessoa que assume, seja prefeito, seja governador, seja presidente da República, os 2 primeiros anos não é dele, não é nada dele. Não é nada dele, em tese. É lógico que ele tem uma mexida aí, mas o que eu queria dizer, eu não queria perder o troço e entrar numa discussão menor, que eu acho que é uma discussão menor. É o mérito dele ter tocado as obras que tinham... Pô, lógico, ele pegou um cara super inteligente, um baita argumentador, que é o Tarcísio, um cara bom pra caramba, e o cara tocou e fez. Se ele tivesse um azar... se ele tivesse o azar de botar um ministro nessa função que não tivesse o jogo que tem o Tarcísio, não só o jogo de trabalhar, como também de divulgar, de falar, porque você é igual a galinha e a pata, né? A galinha põe o ovo e faz a propaganda, a pata põe o ovo estraga, porque ela não avisa. Então o Tarcísio avisa e faz e avisa o que fez.
É fantástico. Esse reconhecimento tem que ser feito ao governo atual. Esse Tarcísio, ele é político, tá? É da família política. Não, é de família política. Ele é militar. É de família política. É militar, está na reserva. E eu entrevistei aqui... Preparadíssimo. Eu entrevistei aqui um coronel aviador, o Mauro... Rogério. O Mauro Rogério, e o Mauro está me contando. Mauro assim, Rogério, amigo meu, você não falou nada que era meu amigo. Falei para ele pessoalmente, dei um abraço a ele em São Paulo. E assisti uma entrevista recente do Tarcísio, e quando indagaram dele, ministro, o senhor não tem uma preocupação, porque a sua pasta é muito cobiçada, o senhor não existe uma preocupação de que ali existam conchavos e roubalheira na sua pasta? Ele falou, não, eu não tenho preocupação. Tanto não tenho que eu coloquei 2 delegados da Polícia Federal dentro do meu gabinete para ali fiscalizar. Então você imagina o que é gestão séria, o que é responsabilidade, isso tem que ser aplaudido. Com certeza, aqui, com certeza. Tanto ao Ministério dele, como em outros tantos, se tem informação que tem ali pessoas com viés de fiscalização rigorosa, com Polícia Federal, Polícia Civil, que deveria ter aqui no Distrito Federal os delegados da Polícia Civil fiscalizando também, mas você imagina, então são gestões, Paulo, que devem serem realçadas, enaltecidas. Enaltecido essa gestão. E eu, para encerrar aqui, passar a conversa com o Dr. Bueno, só queria fazer outra menção. Eu ia levantar a bola para você, mas tudo bem. Eu queria só fazer uma menção aqui, Paulo. Nós estamos para 10 minutos. O programa e seus telespectadores com relação às Forças Armadas. O papel relevante que as Forças Armadas desempenharam nesse momento de pandemia, que foram as desinfecções em rodoviárias, hospitais, colégios, foram o auxílio aos caminhoneiros, levando comida, levando auxílio aos caminhoneiros, aos aeroportos, portos do país afora, na Amazônia, levando comida aos índios, levando vacina, atendendo os povos indígenas, os menos favorecidos. E as nossas Forças Armadas, eu não vejo ninguém elogiar. Então eu quero fazer um elogio de público. Você está fazendo aqui. Eu estou fazendo o meu elogio como advogado e jornalista, e já tive a oportunidade de fazer no meu programa, pelo relevante serviço que as Forças Armadas prestaram nesse momento de dificuldade, e que isso não está sendo visto pela mídia marrom, que é pela mídia da desinformação. Eu acho que eu só queria, nós temos algumas diferenças e respeitosas diferenças. Eu não digo mídia marrom não, porque essa mídia sempre fez esse papel, nunca foi diferente não. Nunca foi diferente, não houve diferença nenhuma. Eles não mudaram de lá. Jornalismo. Eu sempre fiz eu até sou mais comedido hoje. Não, mas eu tenho um jornalismo sério, de responsabilidade. Não, eu tenho, sempre tive. Sempre tive e sempre terei. Eu sou coerente com aquilo que eu falo. E você sabe disso. Você, o Bueno, o Lélio sabe disso, o L. Caso. Né? Pensar igual, graças a Deus a gente não pensa. Porque a divergência é que faz crescer os dois lados. A divergência é respeitosa e tudo. Zé Carlos, eu ia passar para você, mas pelo jeito você falou o assunto que você queria falar, porque eu já estava olhando lá, agora já faltam 9 minutos. Doutor Bueno, o senhor está calado. Está falando menos que o Lélio. Está falando menos que o Lélio, doutor Bueno. Fala aí, doutor. Não, eu estava assistindo aí, muito bacana o debate, né? E eu só queria dar algumas pinceladas dos temas que o Zé Carlos colocou. Ainda na questão da educação, né, a falta de internet, eu até provocaria o L. Caso aqui, porque ele, como ciclista, ele deve passar por lugares em que a internet não é alcançada. É bem verdade que ele tem um celular potente, com um plano excelente, mas algum colega dele pode não ter essa internet tão potente e sentir. Globostar, Mas então tem muitos lugares aí na zona rural, na zona periférica. O casa é da zona rural, né? E como ele faz trilha, então trilha, ele deve notar essa questão.
O Zé Carlos anteviu aí muito bem a questão dos desvios do fundo eleitoral. As prefeituras do entorno têm um monte de candidato picareta pegando grana do fundo eleitoral e se lançando candidato a prefeito para mamar esse dinheiro. Eu entendo que todo candidato a prefeito que tiver menos de 1.000 votos, ele deve ser indagado pelo Ministério Público Eleitoral. Investigado. Para explicar aonde ele enfiou o dinheiro. Devolver. Porque tem candidatos aí no entorno que não tinha condição de ter 100 votos para vereador e saiu para prefeito para ficar com o dinheiro do fundo eleitoral. Então, essa é uma outra coisa. Na saúde, é brincadeira. São mais de 12 ladrões nominados pelo Ministério Público. 12 ladrões. Você fala em relação ao Distrito Federal. Do Federal. falso negativo. É um absurdo, é um absurdo. Nesse governo, são mais de 20 nomes já afastados por corrupção. Então, e eu tenho os nomes elencados na minha agenda. Isso a nível do Brasil, né, doutor Bueno? Não, do GDF. Ah, do mesmo. GDF? É. Então, absurdo. Sem contar que tem um negócio aí sendo maquiado que interessa ao L Caso, que é a questão da mobilidade. Tem um sujeito lá na Secretaria de Mobilidade chamado Everardo Gueiros, que estava fazendo uma licitação meio estranha de estacionamentos. E esse mesmo cara não tomou nenhuma providência ainda sobre as calçadas de Taguatinga, que a empresa Ladarte ficou de construir e não construiu. E também não aplicou esse ano, salvo engano, e você me desminta se eu estiver errado, nenhum metro de ciclovia em Vicente Pires ou Taguatinga. Então, são coisas que a gente tem que ter a capacidade de se indignar e colocar, porque os caras ficam dando tapinha nas costas da gente, achando que está tudo bem, que está nos enganando, e não é isso, né? Então era isso que eu queria colocar, e já como faltam 5 minutos, eu já vou usar, me despedindo aqui. Já vou usar minha fala aqui, né? Não, deixa o Lélio falar, depois você entra para despedir. Já vou, viu, doutor Bueno? Eu acho muito estranho, doutor Bueno, o chefe de Estado, né? Eu tinha muita convicção dele ter feito boas escolhas, entendeu? Mas eu tô vendo aí pelo esse número que eu confio, entendeu? Como é que fala? E a demora de tomar providências, entendeu? Então eu fico vendo que nós temos que tomar cuidado, entendeu? Tomar cuidado no nosso DF, porque estão, como é que fala, dando vista grossa em algumas coisas, viu? Lélio, para suas despedidas aí, faltam 3 minutos, já botaram ali o placar de 3 minutos. Quero agradecer a todos aí, meu amigo Paulo, estava com muita saudade do doutor Bueno, nosso amigo doutor aí, José Carlos, entendeu? O L Caso, estava com muita saudade de vocês, entendeu? Forte abraço a todos. Doutor Bueno, para suas despedidas. Então, tem 10 segundos. Agradecer a oportunidade, um forte abraço a todos e fiquem com Deus, porque com Ele tudo é possível. Amém. Com certeza. Zé Carlos, para a sua frase, mais alguma coisa. Você tem 1 minuto. Mais 1 minuto. É tempo para caramba. Te agradecer essa oportunidade, Paulo, de participar do seu programa. Você me provoca, né? Mas eu fico quieto. A todos os nossos telespectadores no Brasil e no mundo. E dizendo que segunda-feira assistam a partir das 20 horas o programa Uma Conversa Legal. Toda segunda-feira eu estarei aqui apresentando esse programa. Quero encerrar o seu programa, Paulo, com a seguinte frase. Por mais inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde na arrogância. A humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria. Muito boa noite a todos. Uma boa noite, o final do programa Solidariedade Revista, que voltará ao ar, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, das 19 às 20 horas, aqui na nossa www.tvnbrasil.com.br. Já teremos a nova programação aqui a partir das 20 horas. Estamos terminando o programa com 1 minuto e meio, mais ou menos, antes da hora, para pagar uma conta de alguns excessos que nós fizemos. Boa noite, fiquem com Deus, a paz de Cristo. Fomos! Fui! Primeiro lugar absoluta.